cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, o governo americano adota estratégia internacional com embaixadas para diminuir a imigração ilegal. Muito bom dia. Bom dia mais uma vez, Travassos. Bom dia, Fernanda. Exatamente isso. Agora há pouco nós tivemos uma entrevista exclusiva aqui no Jornal da Itatiaia com Luque Ortega, que é o porta-voz do governo americano aqui no Brasil, e ele falou sobre imigração. Disse que brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos devem fazer adesão a um programa voluntariado em que não sofrem as mesmas sanções que se forem pegos numa fiscalização e forem presos. Essa estratégia adotada aqui no Brasil, em que a embaixada fala sobre as novas normas de imigração e desincentiva as pessoas a irem ilegalmente para os Estados Unidos, não acontece só aqui no Brasil, acontece também em outros países. A embaixada brasileira não fala sobre isso, embaixadas dos Estados Unidos também não falam sobre isso em outros países, mas eu tenho acompanhado esse assunto muito de perto. O governo americano está avaliando muitos cortes em vários países e esses cortes vão atingir inclusive programas sociais, convênios que eles têm com outras entidades e que ajudam os países considerados subdesenvolvidos ou do sul global ou do terceiro mundo, nomenclaturas diversas que vêm sendo usadas ao longo dos últimos anos. Donald Trump está querendo enxugar a máquina e isso inclui, claro, as unidades que o governo americano tem em outros países. Nós falamos também sobre o escritório de Belo Horizonte que a embaixada americana mantém na capital mineira. Não é um consulado, porque um consulado emite passaporte, emite visto, mas é um escritório porque os Estados Unidos têm uma relação com muita proximidade em Belo Horizonte. Nos últimos dias houve uma conversa de que poderia fechar esse escritório. A embaixada ela não confirma e nem confirma que há um plano de corte de gastos, mas pelo que eu tenho apurado, não só no Brasil, mas também com fontes que estão fora do país e que trabalham nessas estruturas, há uma possibilidade de não só fechamento de algumas unidades, as consulares não, é claro, as que emitem passaporte ou visto não devem ser fechadas, mas outras unidades acessórias podem sim ser fechadas e vários convênios podem ser descontinuados, principalmente com entidades que representam o terceiro setor e programas sociais. É uma política de Donald Trump que está reavaliando toda a sua estrutura para enxugar a máquina, não apenas dentro do país, como também fora. Então essa é uma realidade que está posta e o desincentivo à imigração, esse sim, os Estados Unidos têm feito de forma pública, ele é uma realidade não só no Brasil, como também no exterior. E é importante lembrar que dentre os brasileiros que estão nos Estados Unidos, os mineiros estão no topo da lista. O governador Valadares muito provavelmente é a cidade brasileira que mais exporta mão de obra dessas pessoas que vão para morar nos Estados Unidos, muitas vezes de forma ilegal. Mas o Brasil não é um país que envia tantos imigrantes para os Estados Unidos. Outros países na América Central, como o México, por exemplo, tem um número muito mais expressivo de moradores nos Estados Unidos e moradores de forma ilegal. Mas, dentre os brasileiros, os mineiros estão no topo da lista. E o recado da embaixada do governo americano é para que as pessoas que pensam em ir de forma ilegal, que não compareçam, porque serão presas. Então, sim, Donald Trump está engrossando sua voz para aqueles que enviam imigrantes para os Estados Unidos numa política muito nacionalista e protecionista, que ele faz não apenas em relação às pessoas, mas em relação ao comércio, que explica o tarifaço. Ele quer um fortalecimento nacional do país, das pessoas, da indústria, e isso justifica e explica todas as medidas duras que ele tem adotado, inclusive muito polêmicas, que têm sido rechaçadas até entre americanos e até entre membros do próprio governo nos Estados Unidos. Travassos e Fernanda.